jardim, ele muda quando está chovendo, quando não está chovendo. Aqui no Japão, geralmente, a madeira escurece muito, assim. Então, fica, Uhum. quando está chovendo, né? Então, fica assim, aquele verde bem vivo, a madeira mais escura, né? O céu branco acinzentado. Fica uma paisagem quase, assim, só em tons de verde. É muito bonito, né? E, no caso de ser um jardim japonês, ele vai ter muita influência do pensamento do Zen. Ele vai tentar representar pequenos universos, né, naquele jardim. E uma coisa, por exemplo, bem simbólica, quando um jardim ele tem um laguinho, ou uma lagoa mesmo, se for maior, é muito interessante a gente ver assim como que a superfície da água reflete, né, toda a paisagem. E dizem que a nossa mente tem muito em comum com essa superfície da água. Se a nossa mente está tranquila, se a superfície da água está tranquila, vai refletir as coisas bem bonitas. Se ela está bem agitada, às vezes você não consegue nem perceber o que ela está, né, refletindo a respeito. Bacana, interessante. Me lembra uma frase que eu ouvi um dia, não lembro de quem, mas parece uma coisa boba, mas até o momento em que a gente arruma a cama, se o quarto está bagunçado, se a cama está bagunçada, se a nossa mesa de trabalho está bagunçada, a nossa mente também vai estar bagunçada. Então, acho que tem essa relação com a questão do minimalismo, né? E da essência, e do essencial para a gente colocar nossos pensamentos em ordem. Você vê alguma relação nisso? Tem, bom, o minimalismo em si, né, como essa palavra, a gente conhece ela como um movimento no mundo da arte, né, que começou no meio do século passado. Mas ele tem muito em comum com a essência do Zen. Inclusive, exatamente nesse período do século passado, estava acontecendo assim, um movimento de materialismo, consumismo muito forte nos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo também, as ideias do Zen já estavam começando a ser introduzidas e adotadas principalmente é, pelas pessoas que tinham uma preocupação com a cultura mais forte, né? Em geral, os artistas. Então, foi um momento histórico assim, onde que se viu muito necessário, a gente precisa de achar alguma alternativa para todo esse materialismo assim frio, cruel que está crescendo, né? Então, surgiu o materialismo surgiu o minimalismo, no intento de, né, voltar à essência das coisas na arte, né, seja pelo material, seja pela forma, e hoje em dia já está desenvolvido para um estilo de vida, né, e tem ainda, e aí dessa forma ele tem muito mais coisas em comum com o Zen, né, no sentido de você buscar a essência das coisas. Do lado de cá, né, no Oriente, essa presença do Zen nas artes, resultando numa coisa que a gente poderia chamar de minimalismo, é muito antiga, já é de coisa de séculos atrás, né? Eu escrevi um pouquinho sobre isso lá no meu blog também, tudosemquadrinhos.com, quem quiser depois dar uma conferida lá. Teve uma escola de pintura muito forte na China que buscava isso mesmo, assim, com o mínimo de pinceladas possíveis, dados assim uma vez só, né? Na pintura chinesa não é aquela coisa de que você fica assim, tipo costurando, fazendo o traço aos pouquinhos, não, tem que ser um movimento só, fluido, né? Então, tinha, por exemplo, uma pintura que era um barqueiro. Então, tinha essa pessoa no barco, no meio, assim, de uma imensidão que deveria ser o mar. Mas não tem um mar desenhado com todas as ondas e as nuvens no fundo, essas coisas assim, não. É só o barquinho lá e um tratamento em volta do barquinho, assim, mínimo, que dá para você ver que ele está na água, né? E não só pelas proporções, que você vê a imensidão assim do mar em relação ao barco, mas você pega esse sentido também de que, poxa, imagina o que é, você estaria só no meio assim de um oceano, né? É um sentimento muito profundo e que te traz muito próximo do que seria essa essência, né, que o Zen busca.
e que o minimalismo agora como estilo de vida está buscando também. Uhum. E o minimalismo na arte acaba também estimulando a imaginação, né? Porque às vezes vai ser é o olhar do espectador, é o olhar do público que vai completar esses espaços e interpretar, né, esses espaços que estão aparentemente vazios. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, eu tento fazer um pouco disso no meu trabalho também. O Todos em Quadrinhos, eu sempre imagino eles como peças de teatro. E aquele teatro onde que usa o mínimo de coisas possíveis. Não é o objetivo do teatro, isso ainda permanece aqui no Japão, por exemplo, não tão minimalista, mas no teatro kabuki. É que o objetivo dele não é te enganar, fazer você pensar que você está vendo uma coisa super realista. Não, aquilo é um teatro. No kabuki, por exemplo, os cenários eles são desenhados em algumas partes, ou eles são assim muito pequenininhos em comparação aos seres humanos, né? Mas você entende que aquilo é uma casa, aquilo é uma cerca, enfim. E o mais legal disso é que você tem esse espaço, como você falou, da sua imaginação, para você completar aquilo. Ou seja, você está participando também da história, né? Isso é uma coisa que eu acho preciosíssima. Infelizmente tem uma tendência à direção contrária nas coisas muito comerciais, né? Assim, um filme, o ideal de um filme comercial é aquele que você senta e aí você tem uma metralhadora de estímulos e aí você termina o filme, foi legal. Assim, não, poxa, tem. E aí, cadê você, né, naquele momento? É uma coisa que você, se for no caso de um filme, você pagou para ficar 2 horas sem pensar, só assim, só ali na passiva, recebendo informação. Bom, tem momentos que isso pode ser necessário, mas é muito mais interessante você sair de um filme, não pensando no filme, mas pensando em você. Fala, poxa, eu preciso fazer uma coisa na minha vida, por exemplo. Sim, e tem filmes que realmente despertam, né? Trazem esse gatilho, isso é muito bacana. Eu lembro que eu li um livro sobre roteiro quando eu estava na faculdade, roteiro de cinema. E o professor na época recomendou: se vocês gostam de cinema, quem gosta de filme, eu recomendo esse livro, que ele fala tudo sobre roteiro. E eu fiquei super decepcionada que existe uma fórmula para você escrever roteiro de filme. Então, considerando que um filme médio tenha 2 horas de duração, então, por volta da página 30, você tem que apresentar o seu ponto de virada número 1. Então, o herói vai ali encontrar um conflito. Aí, depois de uma hora seguinte, ele vai estar ali resolvendo esse conflito. Aí, quando faltar meia hora para acabar, você apresenta ali a resolução, né? O início da resolução. E eu fiquei tão decepcionada com isso porque virou uma indústria mesmo, né? Quando a gente fala de indústria cinematográfica, às vezes parece que, né, o filme está saindo ali da fábrica, né? De uma linha de montagem e que realmente não dá esse espaço, não provoca esse momento de reflexão, de interpretação, né? Parece que a gente paga o ingresso para ficar distraído, né? Para se distrair. Bom, 2 horas que eu me distraí e pronto, acabou, né? Sendo que a arte tem todo esse potencial, né? Que você, como um artista, sabe muito bem e usa, né, esses recursos, né, para estimular. E seu trabalho hoje tem muito esse enfoque de promover o Zen, mas falando de histórias que sejam compreendidas por todo mundo, né, de uma forma fácil, com lições, com aprendizados, né? Fala um pouquinho sobre o Tudo Zen em Quadrinhos, seu projeto. Obrigado. O Todos em Quadrinhos, ele, né, é esse projeto onde que eu pego toda vez uma palavra, um termo zen budista e explico o significado dele com um textinho breve e depois uma historinha para ilustrar, né? Esse trabalho de pesquisa nele também é muito sério. Eu entrevisto monges budistas para fazer isso, leio um tanto também
E, o mais importante, tento praticar isso na minha vida também, né? Senão ficaria uma coisa muito alheia, muito externa, vamos assim dizer, né? Esse trabalho, ele surgiu como uma coisa assim natural. Eu sempre tive interesse no Zen budismo, no pensamento oriental como um todo, porque, bom, uma das causas é a minha mãe, ela foi discípula de um monge zen budista para aprender medicina oriental. Ela aprendeu acupuntura no começo, depois foi se especializando em outras coisas, mas, então, assim, desde quando eu estava na barriga da minha mãe, eu tinha algum contato com o zen budismo, mesmo sem nossa família ter nenhum descendente japonês, vamos assim dizer. Mas tinha essa ligação assim de destino muito forte, né, com o Japão. E acho muito interessante o que o Zen propõe como filosofia mesmo, de convidar você a pensar, né, sobre você mesmo, deixar de lado um pouco do egoísmo no final das contas, né? Parar de pensar tanto em você, pensar um pouquinho mais no outro, desapegar de coisas que realmente não são mais necessárias. E então, bom, tenho feito esse trabalho com quadrinhos, tem sido, né, um prazer enorme. Tenho divulgado um pouco dele no blog e agora eu estou preparando o lançamento de um livro com quadrinhos inéditos, né, e outras cositas más, que vai ser anunciado aí em meados de novembro. Quem quiser saber mais pode acessar lá o blog, registrar o seu e-mail lá, que eu vou deixar a informação em primeira mão na sua caixa postal. Olha que bacana. Então, em meados de novembro, você lança essa campanha, né? Vai ser uma campanha de crowdfunding para esse projeto? Vai ser um financiamento coletivo. Para quem não sabe o que é o financiamento coletivo, imagina que é uma loja online onde você faz a reserva do seu livro. A gente tem uma meta, olha, pessoal, a produção vai custar tanto. E aí, se a gente atingir essa meta, por exemplo, X livros vendidos vão financiar esse projeto, vai ser possível de fazer. Aí, todo mundo vai receber o livro quando ele estiver pronto. Então, é mais ou menos assim, você faz como se fosse uma reserva de um livro, né, que Sim, você gostaria de ter. sim, sim. Então, é só antecipar, né, essa ação da compra e lá na frente você recebe, né? Acho que é fantástico esse formato para poder viabilizar projetos culturais, projetos artísticos, tem muita coisa bacana acontecendo e vai ser bem bacana. Então, pessoal que está interessado, que gostou aqui do papo e que acompanha o blog do Ângelo, acho que vai ser um material muito bacana de ter, né? Todos esses aprendizados, essas histórias. E, Ângelo, você quer deixar algum recado? Você quer escolher alguma expressão, alguma palavra que você acha bacana aqui para passar como uma mensagem final? Escolhi uma palavra, deixa-me ver aqui. Pegou de surpresa aqui. Eu fiz muitas, né? Tem muitas que são palavras assim bem interessantes. Bom, uma que me toca muito é a palavra mushin. Mushin, ele normalmente ele é traduzido como não mente, né? É a negação da mente. E que é um estado que, vamos dizer assim, é um dos objetivos do Zen budismo, se retornar a esse estado. Falando de uma maneira mais fácil de entender, é aquele negócio, quando você está fazendo uma coisa e você está gostando muito, você concentrou bem naquilo, esquece de tudo, esqueceu fome, esqueceu sono, enfim, e está fazendo aquilo feliz da vida. Mas ele, assim, é uma coisa, quanto mais você tenta pensar sobre isso, mais você se complica. Uhum. E nesse trabalho de pesquisa que eu tenho feito, eu vi uma tradução muito, muito bonita, que era assim, esse autor, primeiro deixa eu falar um pouquinho sobre ele, é Daisetsu Suzuki. Ele foi um senhor que foi um dos grandes responsáveis a explicar o Zen para os ocidentais de uma maneira
que a nossa cultura ocidental poderia entender bem, né? Chegar o mais próximo